e um prejuízo pesado para o Palmeiras, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Léo Jardim, goleiro do Vasco que não consegue chegar a um acordo de prorrogação do contrato com o Cruz Maltino. O SBT do Rio afirma que a pedida de Léo Jardim para a extensão do vínculo, que se encerra em dezembro, é de R$1,5 milhão por mês. Importante lembrar que não há nenhum goleiro no futebol brasileiro com cifras tão altas. Ou seja, para permanecer, o Léo Jardim gostaria de se tornar o atleta da posição dele mais bem pago do país, algo que soa esquisito. Importante lembrar que o Vasco na última sexta-feira chegou a oferecer R$800 mil por mês ao Léo Jardim. Hoje ele ganha na casa dos 400 mil. Com esses 800 mil alcançaria o mesmo patamar financeiro de Pablo Verratti, um dos mais importantes do elenco. No Vasco, há dois jogadores que ganham R$1,5 milhão por mês. O Coutinho, cujo contrato está perto do fim, ele pertence ao Aston Villa, e também do Payet, que não vai ter seu vínculo renovado. Por falar no Coutinho, contar que o empresário dele foi até a Inglaterra para negociar a rescisão do contrato de forma amigável com o Aston Villa. Coutinho não pretende voltar para lá. O Aston Villa também não tem planos de utilizar o brasileiro. A partir daí, livre no mercado, ele ficaria à disposição para assinar um contrato mais longo com o Cruz Maltino. A pergunta que eu deixo para você é: Léo Jardim merece ganhar quanto? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. É só importante contar que Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense são clubes que monitoram de perto a situação do goleiro vascaíno. Hora de falar sobre o Palmeiras para registrar um prejuízo pesado que o Verdão teve nos meses de março e abril. O COF, o Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, aprovou os balancetes dos 2 meses. E a soma de março e abril registrou um déficit de R$78 milhões. A previsão era de um prejuízo nesses 2 meses de 47 milhões. O maior prejuízo se deu no mês de março, quando o clube arrecadou 54 milhões e gastou 92 milhões. No mês de abril foram arrecadados 77 milhões com despesas de 86 milhões. É incrível como o Palmeiras, que é bem administrado, gasta bastante. Ainda assim, o saldo na temporada é positivo graças aos meses de janeiro e fevereiro, quando o Palmeiras fez uma série de vendas e também arrecadou grana de transferências do ano passado. Por conta dos 2 primeiros meses, o superávit era de 159 milhões de reais. Com esse prejuízo de 78 milhões, dá para dizer que o Palmeiras segue no azul em mais de 80 milhões de reais. Só para completar em relação ao Verdão, Gabriel Jesus publicou fotos dele treinando, trabalhando na academia do Palmeiras, mas você, torcedor alviverde, não deve se entusiasmar com a ideia de sua contratação. Jesus está passando um período de férias, mas se recuperando de uma lesão no joelho. Ele voltará a partir de julho para jogar no Arsenal. Saber se o Palmeiras vai contratar alguém para o Mundial. Tenho contado desde a semana passada que o Palmeiras tem um acordo fechado com o Nottingham Forest pelo Ramon Sosa. 14 milhões de euros, esse é um atacante paraguaio de 25 anos de idade. O que pega é que o Sosa tem afirmado que quer continuar na Inglaterra. O problema dele é que o Forest não conta com o jogador e tem dado sinais no mercado sobre isso. O Forest está contratando o Cuiabano, o Igor Jesus e o Jair do Botafogo. E está negociando o Danilo, que era do Palmeiras, deve ir para o Lyon, e vai tentar empurrar também o Ramon Sosa para fora. Resta saber se o Ramon vai se convencer de que ele precisa ir embora. Acho difícil que dê tempo de que o Ramon se torne reforço para o Super Mundial de Clubes. Hoje já é dia 3, a janela se encerra no dia 10, né? Nicola, o trabalho do Felipe Luiz até agora como treinador profissional é melhor do que melhor do que o do Abel Ferreira? Difícil comparar, né? Porque o Abel tem 5 anos de trabalho e muitos títulos conquistados. Mas os números do Felipe Luiz são impressionantes, cara. Até tinha feito um vídeo ontem. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui, ó. O Felipe Luiz tem, se eu não me engano, 3 derrotas. Deixa eu procurar Ctrl F aqui, ó. Felipe Luiz. Ó, 47 jogos, 31 vitórias. 13 empates e 3 derrotas, tá? São 83 gols pró, 23 gols contra, 75% de aproveitamento e 3 títulos conquistados. O Abel ganhou coisas mais importantes, até porque está há muito mais tempo. Mas o início do Felipe Luiz é absolutamente promissor. É uma discussão antiga que eu tenho sempre com o Elia Júnior no tempo técnico,
programa do Band Esportes que eu participo às segundas, o Elia costuma chamar o Felipe Luiz de estagiário. Eu acho um absurdo, até porque vejo o Felipe Luiz como um dos mais promissores, se não mais promissor, entre os técnicos brasileiros no mercado. Acho ele muito acima da média. E é por causa do Felipe Luiz que o nome do Jorge Jesus deu uma apagada no Flamengo, né? Qualquer outro técnico que não tivesse desempenhando bem, e o JJ seria certamente um fantasma. Só a gente precisa destacar que na Libertadores da América a campanha do Flamengo foi sofrível. O Flamengo ficou atrás da LDU e correu o risco de não se classificar até a última rodada. Precisou ganhar do Deportivo Táchira a duras penas, com o Oz fazendo defesa no finalzinho. Tudo que o Flamengo joga bem e se apresenta bem no Brasileiro, líder, melhor ataque, melhor defesa, time que mais jogos ficou sem sofrer gol, tudo isso que é muito positivo no Brasileiro se transforma na Libertadores num time assustado, num time preocupado, enfim, difícil até de entender. Para completar o vídeo, preciso te atualizar sobre o Palmeiras e a possibilidade de Paulinho, reforço de 115 milhões de reais, além das sessões em definitivo de Gabriel Menino e Patrick. O Paulinho pode passar por nova cirurgia. Depois do Super Mundial, ele vai ser submetido a um tratamento intensivo, ainda ligado àquela fratura na tíbia que lhe causou uma cirurgia no fim da temporada passada. O Paulinho só estreou com a camisa do Palmeiras em abril desse ano. A avaliação é de que ele ainda não consegue jogar com 100% da capacidade, das sentidores, e depois do Super Mundial de Clubes vão submetê-lo a um tratamento intensivo. Se não houver evolução, como última solução, ele vai ser submetido a mais uma cirurgia. Informação trazida nessa terça-feira pelo nosso palestra, informação bastante importante, especialmente porque o papel do Paulinho para o segundo semestre no Palmeiras aumentaria a partir da transferência do Estevão para o Chelsea. Você sabe que o atacante revelado na base do Palmeiras está vendido ao clube inglês. E você, o que pensa dessa história? A única coisa que me vem à cabeça com essa notícia é de uma frase da Leila Pereira em entrevista ao UOL, afirmando que o Palmeiras nunca contrataria um jogador machucado. Ela fazia referência ao Neymar, pois o Palmeiras, além de contratar um jogador machucado que havia passado por cirurgia, agora corre o risco de ver esse mesmo jogador ter de passar por um novo procedimento cirúrgico. Hora de falar agora sobre mais um clube interessado em Léo Jardim, goleiro do Vasco, que recusou na última sexta-feira a quarta proposta de renovação de contrato feita pelo Cruz Maltino. O mais novo interessado, o Fluminense, pelo menos de acordo com a informação do jornalista Paulo Brito. A gente já havia noticiado que o Palmeiras e o Cruzeiro monitoram de perto a situação de Léo Jardim, cujo vínculo se encerra em dezembro. Tenho contado para vocês que o vínculo do Léo Jardim é prorrogado de forma automática por um ano, assim que ele completar 50% das partidas oficiais do Vasco nessa temporada. Faltam 3, 4 jogos, depende muito também do avanço do Vasco em relação às competições de mata-mata, mas não vai fugir muito disso. A tendência é que o Léo Jardim ainda, assim que o Super Mundial termine, que o Léo Jardim tenha alcançado essa marca e, por consequência, tenha prorrogado seu contrato. A grande questão, e atrás dessa informação que eu estou buscando, qual seria o valor da multa para a saída do Léo Jardim em caso dessa prorrogação automática do contrato? E é baseado nisso que o Vasco, que o Cruzeiro, o Palmeiras e agora o Fluminense estão de olho no jogador. Léo Jardim, que tem recusado as propostas de extensão do vínculo com o Vasco por não acreditar no projeto esportivo. A questão não é nem financeira, mas o Léo Jardim tem dito para as pessoas próximas que gostaria de ir para times que brigam por títulos importantes. Só para completar, o interesse do Fluminense teria a ver com a sucessão de Fábio, que segue pegando muito. E teve recentemente notícia da sua prorrogação de contrato no Flu até dezembro de 2026, mas a partir daí a tendência é que ele se aposente. Boa noite, Nicola. Tem possibilidade de reforços para o Verdão? Vitória, eu posso assegurar que o Palmeiras tem um acordo verbal com o Nottingham Forest pelo Ramon Sousa. Esse atacante é paraguaio, 25 anos de idade, joga como ponta esquerda e como ponta direita. O negócio só não foi fechado ainda porque o Ramon Sousa tem insistido na ideia de continuar na Inglaterra. O Forest já deixou bem claro, pessoal, amigão, a gente não vai te utilizar. A gente encontrou aqui uma boa opção para você ir para o time de melhor campanha da Libertadores, os caras querem te usar, vão perder o Estevão, acho melhor você não perder essa barca. O Ramon Sousa está meio que relutando com essa ideia. Durante a semana passada chegou a dar uma entrevista afirmando que quer continuar no futebol inglês, tá bom? Queria perguntar se existe alguma chance de o Vanderlan ser negociado com o Grêmio. Diego, o Vanderlan já esteve à venda no Palmeiras, tá?
Mas nesse exato momento, talvez um impeditivo para a venda do Vanderlan seja o fato de que o Palmeiras cogita negociar o Piquerez. O Piquerez procurou a diretoria do Palmeiras no início da temporada, pedindo para que ele fosse liberado numa negociação para o exterior. Ele entende que se não for vendido agora, vai ser muito difícil conseguir um outro clube, até por causa da idade, enfim. E foi por isso que o Palmeiras insistiu em boa parte das últimas semanas na contratação de um lateral, já imaginando a saída do Piquerez. O Palmeiras tentou o Mauro Júnior, que renovou o contrato no PSV, e o Palmeiras fez 3 propostas consecutivas para o Red Bull Bragantino pelo Juninho Capixaba, e não conseguiu avançar. O Mauro renovou e o Juninho continuou no Red Bull Bragantino, apesar da vontade dele em jogar no Palmeiras. Por conta disso, não imagino que o Palmeiras vai perder o Vanderlan e o Piquerez na mesma janela, até porque não imagino também o Grêmio fazendo uma grande proposta pelo Vanderlan, tá? O César Cacita tá dizendo que a gente tem inveja do Abel, e eu não. Tanto que eu disse que o Abel é o melhor técnico em atividade no Brasil há bastante tempo, um cara muito acima da média, um cara espetacular, e vivo defendendo ele nas minhas tribunas e nas minhas plataformas, mas quando o cara erra, a gente tem que apontar os erros, a gente tem que mostrar que errou. O cara sai do campo e dá uma trombada no cinegrafista que está fazendo o trabalho dele, o cara não tem desculpa, o cara errou. Luiz Arthur pedindo notícias no Palmeiras, já contei para vocês sobre o Danilo, que pode trocar o Forrest pelo Lyon, já falei para vocês sobre o Brian Rodrigues, que foi especulado no Palmeiras e deve ser adversário do Verdão no Super Mundial, está se mudando para o Inter Miami, já falei também sobre o Sosa, né? Só para completar, deixa eu destacar um número sobre Abel Ferreira. O Abel tem, na atual temporada, quase 22% dos cartões que o Palmeiras recebeu. O Verdão tem, em 2025, vou pegar um número aqui direitinho, peraí, só para não falar nenhuma besteira. O Palmeiras, jogadores do Palmeiras tomaram 62 amarelos e 1 vermelho nesse ano, tá? 62 amarelos e 1 vermelho em 35 jogos. Já o Abel tomou 12 amarelos e 2 vermelhos. Isso significa dizer que o Abel tem 22% dos cartões que todo o elenco do Palmeiras recebeu na temporada. Um número absurdo. Se a gente ampliar um pouquinho essa discussão e voltar para desde que o Abel chegou, o Abel tem 63 amarelos e 11 vermelhos. O Isaías Nicola sobre o acontecido no Mineirão, que o Abel empurrou o cameraman. Não deu em nada, tem que ter punição severa para esse cara, ele se acha acima de todos, esse cara tem problemas psicológicos. Isaías, a impressão que eu tenho, mais do que impressão, né? A convicção que eu tenho é de que o Abel é um cara muito mal perdedor. Excelente técnico, o melhor em atividade no Brasil há bastante tempo, mas ele não sabe perder. E aí se descontrola, toma atitudes absolutamente bizarras. Teve uma vez que ele pegou o celular de um jornalista que estava gravando ele, enfim. E essa é só mais uma das cenas, né? Então era o caso, de fato, de uma punição severa. Se você quer viver de YouTube, adquira nossa mentoria e tenha resultados significantes como estes que aparecem na tela dos últimos 28 dias. Esses são resultados de alguns canais que estão gerando receita pra gente aí e vídeos idênticos a esse que você acabou de ver sobre corte de notícias de futebol. Se você quer aprender, quer adquirir a nossa mentoria, deixe aí no comentário o seu número de WhatsApp pra gente entrar em contato e estar alinhando com você. Até mais. Rapaziada, boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro, claro que a gente tá falando realmente do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações pra ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu, a gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima, vamos, fui!